Bom, vamos para mais um direto ao ponto aqui. O tema de hoje vai ser dilatação térmica, uma área ali da física, e vamos nessa, beleza? Então, quando a gente está falando sobre dilatação térmica, a gente tem três dilatações: a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. Mas vamos começar aqui pela linear, beleza? Bom, então quando a gente fala sobre dilatação linear, a gente está falando sobre uma barra ou algo assim que tenha apenas uma dimensão, tá? Então, por exemplo, aqui uma barra, uma linha, um fio, ou seja lá o que for. Então, para isso, a gente tem aqui uma formulinha para saber o quanto que essa linha ou esse fio dilatou, que é esse ΔL aqui que eu estou circulando aqui para vocês. Então, a gente tem aqui ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. O que seria todas essas siglas aqui? Então, isso daqui, que seria o ΔL, seria a dilatação, o quanto dilatou, né? O L0 seria o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação. Esse daqui é um númerozinho que eles vão dar lá no exercício. E o ΔT é o quanto de temperatura foi mudada. Vamos supor, tava com 10 graus e foi para 30 graus. A gente teve aqui 20 graus de variação de temperatura, certo? Então essa seria a formulinha, é bem básica, ela não tem nada demais na fórmula. Então vamos para algum exercício aqui para fixar o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Suponha que a barra de ferro tenha um comprimento de 1 metro e seja aquecida de 20 graus para 100 graus Celsius. Então a gente tem aqui um ΔT de 80 graus Celsius. Por quê? Porque é 100 menos 20 vai ser 80, tá? O L0 ele fala também ali que é 1 metro. Considerando o coeficiente de dilatação linear do ferro, que é aproximadamente 1,2 vezes 10 a menos 5, qual será a sua variação de comprimento? Então ele quer saber o seu ΔL. Então bora lá, vamos fazer aqui a formulinha. ΔL vai ser igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então ΔL vai ser igual a 1 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5 vezes ΔT. Vezes ΔT não, falei errado, vezes 80. Aí aqui a gente vai ter que 1,2, que 1 vezes 1,2 vai ser 1,2 vezes 10 a menos 5 vezes 80. E aqui quando a gente fizer 1,2 vezes 80, a gente vai ter aqui 96. E aí a gente mantém aqui a notação científica. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é esse número aqui, 10 a menos 5? Isso daqui é notação científica, beleza? Então eu vou explicar aqui para vocês o que seria essa notação científica, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que seria esse número aqui, né? O 10 a menos 5, pode aparecer 10 a menos 4, pode aparecer 10 a menos 3. Então pode aparecer vários aqui, pode ser sem o símbolo, com o símbolo. Então eu vou explicar aqui para vocês, beleza? Opa, mas antes de eu ir lá para a dilatação, deixa eu avisar vocês aqui que eu acabei esquecendo de pôr metros ali na resposta, tá? Isso daí, dependendo da prova, pode tirar ponto, então coloquem aí metros depois do resultado, tá bom? Então vamos lá para a notação agora. Então aqui tá uma tabelinha aqui para quem tem dificuldade com notação científica, beleza? Então vamos lá. Por exemplo, 10 elevado a 1 vai ser só 10 mesmo. Tá? Que é uma vez o 10. E 10 elevado a 2 vai ser 10 vezes 10. Por quê? Porque tem o 2 aqui, seria o 10 duas vezes. Então, 10 vezes 10 vai ser igual a 100. 100, como está aqui na tabelinha. E também há o lado contrário também, tá? Então, tipo, por exemplo, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 0,1. Perceba que esse 1 aqui foi um número após a vírgula. Então, por exemplo, se for 10 a menos 2, você vai ter 0,1 casinha, duas casinhas, 0,01, como está aqui também na tabela. Então, quando a gente estava lá no exercício em que estava lá 96 vezes 10 a menos 5, a gente tem o que? Que é 96 em 5 casas. Então, como já tem duas casinhas aqui, então 1, 2, 3 e aí vírgula 0.
Então, isso daqui seria o resultado sem ser em notação científica daquele exercício lá que a gente fez, entendeu? Só para citar mais algum exemplo, eu vou pôr aqui 5 vezes 10 a menos 3, por exemplo. Então, você vai ter aqui 0, então 3 casinhas. 1, 2, e você tem que incluir esse 5. Então, a terceira casinha, 5. Então aqui, pronto, você já chegou na notação. É a mesma coisa esse daqui com esse daqui, tá? Eles são a mesma coisa. Bom, agora a gente vai para dilatação superficial, beleza? Então, o que seria dilatação superficial? Quando há duas dimensões, tá? Então tem essa dimensão por essa dimensão, tá? Então, o que vai ter de diferente? A dilatação superficial vai ser igual a área inicial vezes beta vezes delta t. O que seria esse beta? O beta é nada mais nada menos que 2 vezes o alfa. Por quê? Porque o alfa é o coeficiente linear. Linear é só uma dimensão. O beta seria o coeficiente superficial. Então você tem a mesma coisa que 2 alfas, entenderam? Então é a mesma lógica, né? Então aqui vai ser a dilatação superficial. Tem aqui resumidinho. Aqui, opa, eu pus delta aqui, né? Área. É porque ficou parecendo um delta, mas na verdade era um A. E aqui vai ser a área inicial, tá? Área inicial, vou pôr só um ini. Aqui vai ser o coeficiente superficial, que é diferente do linear. E aqui é a mesma coisa, é a variação de temperatura, beleza? Então vamos lá, vamos fazer algum exercício aqui também para dar uma fixada no conteúdo, tá bom? Bom, então vamos para mais uma questãozinha aqui agora sobre dilatação superficial, beleza? Então aqui, um quadrado de lado 2 metros, tá? Então a gente tem um lado aqui de 2 metros e aqui um lado de 2 metros. Então o que a gente faz aqui? 2 vezes 2, para achar a área dele, vai ser igual a 4 metros quadrados, tá? Com material de dilatação superficial. Ó, detalhe que ele já deu aqui superficial, mas normalmente os exercícios dão linear, então aí você tem que multiplicar esse númerozinho aqui por 2, mas como ele deu superficial, não vai precisar, tá? Então a dilatação superficial, que seria o beta, vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Determine a variação de área deste quadrado quando aquecido em 80 graus. Quando o ΔT, então, é em 80 graus, tá? Então vamos lá, vamos pôr isso daqui uma formulinha. Bom, então vamos lá, vamos pôr aqui na formulinha. Então ΔS vai ser igual a 4 metros, que é a área inicial, vezes 1,6 vezes 10 a menos 4, que é da notação, vezes os 80 aqui, que é de variação de temperatura, beleza? Então vamos lá, ΔS vai ser 80 vezes 4, 240, vezes 1,6 vezes 10 a menos 4. Aí quando a gente faz essa continha aqui, a gente chega aqui que 240 vezes 1,6 vai dar 384. E aí copia aqui a notação. Pronto, aqui você já está no gabarito. Mas se você quiser passar sem a notificação, não, sem a anotação científica, aí a gente passa aqui o número, tá? Então vai ficar 0, como tem um 4 e aqui a gente tem 3 números, então acrescenta um 0, 2, 3 e 4 números depois da vírgula, como está aqui na anotação. E aí você chega no gabarito, beleza? Bom, se vocês estiverem um pouquinho espertos, vocês perceberam que eu de novo esqueci a unidade de medida ali na resposta. Então tem que pôr ali metros, só que agora tem que pôr metros quadrados, tá? Por quê? Porque são duas dimensões, tá? Então quando a gente tem duas dimensões, são 2 vezes o metros, então metro ao quadrado ali, beleza? Então é isso, vamos continuar o vídeo. Bom, além da dilatação linear e da superficial, a gente tem a dilatação volumétrica, que é também agora com 3 dimensões, tá? 3 dimensões, essa e essa. Então, a gente tem aqui a mesma formulinha, então é ΔV, V por quê? Porque é volumétrica, tá? Dilatação volumétrica é igual a V0, que é o volume inicial, vezes, agora a gente tem a letrinha gama, vezes o ΔT. E aí segue a mesma lógica, tá? O gama
agora por ter 3 dimensões, vai ser igual a 3 alfa, tá? E aí é a mesma coisa, o ΔV é a dilatação, tá? Dilatação volumétrica. O V0 é o volume inicial. O Y não, o gama, parece um Y, né? É o coeficiente de dilatação volumétrico. E o ΔT é a variação de temperatura, como em todas as outras fórmulas, beleza? Então vamos fazer mais um exercício aqui para finalizar o vídeo e finalizar o conteúdo, beleza? Mas antes aí, deixa um like e se inscreva no canal antes que eu me esqueça de pedir aqui para vocês. Bom, agora vamos pegar um exercício um pouquinho mais difícil, beleza? Ó, vamos lá. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6% quando sua temperatura varia de 200 graus. Então, seu ΔT é 200 graus, tá? E ele fala que o ΔV vai ser igual a mesma coisa que 0,006 de V0, beleza? Então, ele fala que o seu ΔV, que é a sua dilatação volumétrica, vai ser a mesma coisa que 6% do seu volume inicial. Então, o que ele pergunta? O coeficiente de dilatação linear, tá? Ele não quer nem o volumétrico, ele quer o linear médio desse metal em graus Celsius, vale quanto? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o alfa, tá? Não quer nem saber o gama. Mas primeiro a gente vai achar o gama para depois achar o alfa, tá? Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Você vai ter que pôr aqui a fórmula em si, que é ΔV V0 vezes gama vezes ΔT. Então, o que vai ter aqui? Você vai já substituir, então, 0,006, eu vou pôr em notação científica, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. 6 vezes 10 a menos 3, V0 vai ser igual a V0 vezes o gama vezes 200, que eu já vou pôr também em notação científica, que vai ser 2 vezes 10 ao quadrado, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse gama, tá? Então, o que a gente vai deixar? A gente vai deixar o gama aqui, vai passar o V0 para lá. Então, 6 vezes 10 a menos 3, V0. E aqui o V0, como ele está multiplicando, ele passa aqui embaixo, V0 também. E esse 2 vezes 10 a menos 2 também dá para passar aqui. Então, 2 vezes 10 a menos... 2 vezes 10 a 2, né? Falei menos 2 sem querer. Então, vai dar isso daqui, tá? Então, o que a gente vai achar? Que o gama, a gente vai cortar ele aqui. 6 dividido por 2, a gente consegue chegar aqui em 3. E aqui a gente passa o 10 a 2 negativo. Então, vai ficar 10 a menos 2, tá? Na notação científica. Então, vai ser 3 vezes 10 a menos 5, tá? Então, a gente achou o gama. 3 vezes 10 a menos 5, beleza? Só que o que o exercício quer? O exercício ele quer a dilatação linear e a gente achou aqui a volumétrica, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e usar aquela formulinha, que o gama é igual a 3 alfa. Então, 3 vezes 10 a menos 5 vai ser igual a 3 alfa. E aí a gente consegue cortar esse 3 com esse 3. Então, o alfa vai ser a mesma coisa que 1 vezes 10 menos 5. E aí você vai estar aqui com o gabarito da questão também. É um exercício mais difícil, porém é um exercício mais nível de vestibular, tá? O nível de vestibular mais parrudo, assim, né? Vestibular como tipo USP, Unicamp, entre esses assim, né? Só para vocês terem uma noção, isso daqui é um exercício da UEL, tá? É a Universidade Estadual de Londrina. Mas eu acho legal que vocês façam alguns exercícios assim, diferentes, um pouquinho mais difícil, para vocês já irem bem preparados para o vestibular, né? Então, é isso. Mas então é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês aqui nesse vídeo. Eu sei que é algo bem denso, né? Teve muitas formulinhas hoje, mas eu espero ter ajudado vocês, tá? Se eu ajudei vocês, deixa um like aí e se inscreva no canal para dar uma fortalecida aqui e para você receber mais conteúdos como esse para ajudar você no seu vestibular ou na sua prova. Além disso, ative o sininho aí para você receber as notificações de quando chegar um vídeo novo, beleza? Então é isso. Valeu, falou e fui!